Meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus em Campo Belo. Continuamos nossa reflexão a partir do livro A Missa e Suas Partes. Estamos no segundo capítulo, página 44, aqueles que quiserem acompanhar um pouco. Nós estamos na liturgia da palavra, entendendo esse primeiro grande momento da nossa celebração eucarística. Ontem o padre Giovanni, na reflexão, falava de uma comparação com uma festa de aniversário. Hoje eu vou usar a comparação um pouco parecida também do nosso rito de visitas. Quando a gente vai visitar alguém, uma visita um pouco mais formal, que a gente começa acolhendo a pessoa na sala, senta com ela no sofá e conversa um pouco com a pessoa. Depois a gente passa para a cozinha, para a copa, onde a gente partilha um lanche, um almoço. A missa tem um movimento muito parecido. Nós começamos aqui no ambão, na mesa da palavra, como se fosse a sala da casa de Deus, onde Ele senta conosco. Vocês estão até sentados agora a escutar esta palavra de Deus e as reflexões e implicações dessa palavra. Pois Deus nos convida a irmos adiante, a irmos à cozinha dele para sentar-se à sua mesa. Enquanto nós estamos na sala, Deus nos fala, especialmente nas leituras, no Evangelho, no Salmo. Mas esta palavra é uma palavra eficaz, que tem eficácia, que se dirige a nós hoje. Deus não conta só causos lá de antigamente. Sempre começamos as leituras com naquele tempo. Mas não é só uma mensagem daquele tempo. É uma mensagem também para o hoje. É uma mensagem para a nossa vida. Essa mensagem se atualiza em nossa história. E momento importante para essa atualização, para nós percebermos a eficácia dessa palavra que fala para nós no hoje da nossa vida, é a homilia. E momento importante, né? Meu professor de homilética, a disciplina que fala sobre homilia, lá na faculdade de teologia, ele sempre usava a imagem da mãe que vai preparar comida para o menino pequeno e que facilita. Já parte a comida, já põe lá no prato bonitinho, às vezes faz a papinha, para que fique mais mastigável, fique mais fácil de se alimentar. Se nós estamos partilhando o pão da palavra, a homilia deveria ser esse momento também, onde o padre, esse papel de condutor da comunidade, de pastor, de guia, também faz esse ofício de mãe, de tornar esse pão mais palatável, esse pão mais fácil de alimentar, de fazer sentido em nossa vida. Parece que tem uns aí que gostam de até fazer um momento desse momento algo não muito alimentável, né? Não muito... Querem fazer as pessoas engolirem a todo custo. Não é um momento para isso. É um momento para nós saborearmos, entendermos que essa palavra tem algo a dizer para nós hoje na nossa vida. O nosso autor, que tem acompanhado, nos diz muito de uma mensagem, de um momento que é tão antigo quanto a missa, até mais antigo do que a missa. Nosso costume de atualizar os textos bíblicos era um costume das sinagogas dos judeus. Eles sempre liam mais de uma leitura e sempre tinha a parte de atualização. Vocês vão se lembrar daquele momento do Evangelho, de Jesus lá na sinagoga de Nazaré, em que deram para ele um trecho do livro do profeta Isaías, Jesus leu, depois todo mundo fica com o olho fixo nele, para que ele faça a homilia dele, a atualização do Evangelho. Jesus disse, hoje aqui se cumpriu as palavras das Escrituras que acabaste de ouvir. Toda homilia, Jesus utiliza de mim, de um outro padre, de um diácono, esses que são os que oficialmente podem fazer a homilia,
Jesus utiliza-se de um de nós, ministros de sua palavra, para também dizer para vocês: hoje essas palavras das Escrituras acabaram-se de cumprir na vida de vocês. Sempre, portanto, é um momento de atualização, momento delicado. O nosso autor está lá na página 44, ele já começa falando, tem um subtítulo: problemas mais frequentes da homilia hoje. De fato, uma homilia muitas vezes mal feita, às vezes que a gente também não presta atenção, às vezes até bem feita, mas que não tem um equipamento de som que nos ajude a entender bem uma situação adversa, que nos impede de entender a mensagem, sempre nos atrapalha de bem viver e bem celebrar. Os povos têm razão de, às vezes, preocupar-se com uma boa explicação, com uma boa homilia. É um momento importante. O autor chama atenção para a falta de lógica, tem que ser um discurso coerente, né, com início, meio e fim. Não pode cair no sentimentalismo puro, né? Posso chegar aqui, vamos pôr a mão no coração, fechar os olhos, vamos pensar nisso, isso e isso. Não, tem que ter um pouco de consistência também, essa partilha da palavra. Não pode ser só despertar sentimentos. Ele diz também da excessiva preocupação didática como um problema, aquelas pessoas que querem explicar demais. Eu acho que isso aqui ele até fala um pouco para mim, que às vezes eu quero ser professor demais aqui nessa parte, explicar demais. A homilia é, antes de tudo, uma atualização da mensagem do Evangelho. Não é momento de ficar dando aula, não. É momento de atualizar essa palavra para a nossa vida, de nós nos sentirmos interpelados. Um outro defeito que o autor coloca é o moralismo. Pessoas que querem impor só uma moral vazia, um discurso só do pode, do deve, que corre o risco de gerar pessoas que vão escutar essa mensagem e sentir: não, isso não é para mim, é muito difícil. E também ele diz do desprezo dos meios de oratória, de comunicação, que pode ser também um problema para quem prega. Um outro ponto importante que ele nos coloca é sempre o fundo bíblico. A homilia não é momento da gente fazer catequese, inclusive isso que nós estamos fazendo aqui na festa do padroeiro é uma exceção mesmo, porque o caminho de toda homilia é uma atualização da palavra na vida. Tem que se referir ao texto litúrgico, ao texto bíblico. Um outro ponto que ele coloca é também da duração da homilia, esse também é pertinente. Acho que às vezes ele puxa minha orelha também, porque às vezes a gente se excede no tempo. E meu professor até brincava: até 5 minutos Deus está falando, de 5 até 10 é você que está falando, passou de 10 já é o diabo que está falando. A brincadeira dele dizia um pouco também, porque quando a homilia começa a ficar longa, é perceptível no rosto de vocês. Cansaço, olhar no relógio, olhar para os lados, a distração, que nos impede de se alimentar bem dessa palavra. O Papa Francisco é um grande defensor da homilia rápida. Fala da homilia em 8, 10 minutos. E para isso ele coloca a ideia de, ele defende sempre que as homilias deviam se basear em uma ideia, um sentimento e uma imagem. Uma ideia, uma imagem e um sentimento. Toda uma ideia principal. Não adianta o padre querer falar de tudo, explicar tudo, porque, por exemplo, essa reflexão de hoje, as leituras, o Evangelho, quantas coisas nós podemos tirar? A palavra de Deus é riquíssima, é viva, tem tantas mensagens. Cada pregador que chega aqui tem uma mensagem diferente sobre o mesmo Evangelho. Se eu quiser falar de tudo, nós vamos ficar aqui até a noite, fazer igual Paulo lá nos Atos dos Apóstolos, que falou tanto que uma pessoa até caiu no sono e caiu do prédio. Tem uma passagem no Atos dos Apóstolos assim. Não é essa a nossa função. Uma ideia que sintetiza, uma imagem para facilitar esse aprendizado e um sentimento. Algo que toque no coração e faça a gente aderir àquela ideia. Por exemplo, nessa liturgia de hoje, que
nós estamos trabalhando com o tema do dinheiro, da riqueza, do acúmulo de bens, sobre as vaidades também, sobre a fugacidade, a brevidade da vida. Eu, nas outras missas do domingo, que eram missas normais, sem essa explicação aqui sobre as partes da missa, eu tomei a ideia da fugacidade da vida, da rapidez da vida, da brevidade da vida. Essa foi a minha ideia principal. Usei como imagem aquela caveira que apareceu nos tapetes de Corpus Christi, aqui, nesse ano, que gerou um comentário, um burburinho, para chamar a atenção mesmo das pessoas na homilia. E a partir dessa caveira, que é um símbolo cristão, usado em algumas imagens, símbolo da fugacidade da vida mesmo, alguns santos, São Francisco, por exemplo, contempla sempre uma caveira, algumas vezes tem uma imagem dele, contemplando uma caveira, dizendo, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, vida é breve, é uma mensagem que diz para a nossa vida, querendo fazer que as pessoas pensem como tem levado a vida, desperte um sentimento, talvez de conversão, de comoção, de ponderação sobre o que tem feito. É esse o caminho. Essa palavra então meditada, partilhada, geralmente aqui do ambão, que é o lugar da palavra de Deus. Eu gosto muito de fazer homilia aqui, vocês sempre veem que eu quase sempre estou aqui, porque aqui mostra também que até uma extensão dessa palavra lida no mesmo lugar, mas os textos litúrgicos também nos permitem fazer a homilia da cadeira do presidente. Aí o padre está tratando quase como professor, falando de sua cadeira, orientando sua comunidade, seus fiéis, o pastor, ou também de um outro lugar que facilite a comunicação. O padre Giovanni gosta muito ali da frente do altar, né? Porque realmente facilita a comunicação. Coloca diante de vocês. Desse momento de, vamos dizer assim, de facilitar a nossa palavra, esse diálogo, esse Deus que fala com a gente, tem sempre as nossas respostas, né? Ontem o padre Giovanni dizia do Salmo como uma resposta à própria palavra de Deus, a palavra dita na primeira leitura. E, seguida a homilia, nós temos os momentos para nós apropriarmos, para nós respondermos a Deus. Que haja um diálogo realmente, para que não seja só Deus falando. E para isso, nós seguimos com um silêncio, conforme a recomendação do missal, que é um momento para a gente se apropriar daquela mensagem, perceber o que aquela mensagem diz para nós, ressoar no coração e a vida, um breve silêncio. Depois, como estamos lá na página 50 do nosso livro, o credo ou a profissão de fé. Nós respondemos a palavra de Deus com a nossa fé. Na página 53, eu gostaria que nós lêssemos juntos agora, quem está com o livrinho, página 53, está lá um parágrafo recuado com uma letra diferente, o segundo parágrafo, diz assim, o objetivo do creio, logo depois da homilia, levar todo o povo reunido a responder à palavra de Deus anunciada na Sagrada Escritura, explicada pela homilia, bem como proclamando a regra de fé por meio da fórmula aprovada para o uso litúrgico, recordar e professar os grandes mistérios da fé antes de iniciar sua celebração na Eucaristia. Responder à palavra de Deus, depois de ouvir esse Deus que nos fala, que nos conta de sua vida, suas histórias, da sua ação no passado, depois dessa palavra ser atualizada na nossa vida, é hora de nós dizermos, sim, Senhor, nós cremos, nós acreditamos em Ti, nós damos nossa resposta de amor a Você que se revelou em nossa história, como Pai, como Filho, como Espírito Santo, na igreja. Nós cremos, nós acreditamos, por isso tomamos como nossa nessa resposta. O creio, ele pode ser rezado de duas maneiras, né? O símbolo dos apóstolos, que é aquele que todo mundo sabe de cor, que nós rezamos na maioria das celebrações, mas existe também a possibilidade dele ser rezado naquela outra oração mais longa, geralmente nos nossos folhetos aparece em dias de festa, né?
que é o credo niceno-constantinopolitano, assim chamado porque é feito nos concílios de Nicéia e Constantinopla. Ali tem um resumo da nossa fé, um pouco, diria, mais filosófico, porque naquela época, se a filosofia grega estava em alta e os primeiros padres da fé, os pais da fé, tentaram, a partir desses conceitos, explicitar em que nós cremos, em quem cremos. Duas maneiras de reunir, de sintetizar aquilo que cremos. Importante, porque nós rezamos de acordo com aquilo que cremos. Cada missa, nós rezamos de acordo com aquilo que cremos. Por isso, nos domingos e festas, é bom recordarmos, através da nossa profissão de fé, aquilo que nós cremos. Seguimos nossa resposta a Deus nas preces. É ali, a partir da palavra que nós ouvimos, nossa resposta de fé também a Deus. Deus nos falou, agora também nós vamos falar a Ele. Vamos dizer aquilo que pedimos. É outro costume muito antigo. Nosso autor conta que lá no início, tem um relato do 2º século de São Justino, que, vamos dizer, por volta de 150, mais ou menos, não estou lembrado da data que ele escreveu, já falando da estrutura da missa. E eles já rezavam as preces depois da homilia, naquele tempo. Foi um costume que ficou meio esquecido, mas que retornou com a reforma do Concílio Vaticano II. Importante para nós esse momento, onde nós exercemos o nosso sacerdócio. Todos somos sacerdotes pelo batismo, né? Nos chamamos sacerdócio batismal. Esse é o momento de nós rezarmos uns pelos outros. Membros do corpo de Cristo, nós rezamos pela igreja, pelos governantes, pelo mundo, por aqueles que têm alguma necessidade, por algum grupo especial. É o nosso momento de dirigir a Deus a nossa prece. Essa prece também não é qualquer prece. Geralmente ela sempre ressoa o que foi ouvido. É o próprio sinal de que essa palavra que nós acabamos de ouvir está sendo frutificada no nosso coração, né? Nessa conversa na sala com Deus, a gente não fica mudando de assunto, não. Deus puxou o assunto, nós respondemos dentro do assunto dele. E depois de nossas preces, também algumas espontâneas, que são importantes, porque valorizam o que nossa comunidade também pede, reza, aquelas preces feitas por nós próprios, por nossa equipe de liturgia, concluídas pelo padre. Aí termina esse momento importante de conversar com Deus. E ele nos convida, então, a mudar de cômodo, a ir para a sua cozinha. Fica o assunto para a nossa próxima celebração, ver como Deus nos acolhe em sua mesa.